Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Praça de Pedro e bem-vindos também a mais uma temporada do podcast da Praça de Pedro que volta agora em janeiro de 2025 a mais uma temporada, a segunda temporada, depois de em 2024 termos tido 20 episódios, voltamos agora em janeiro. Voltamos com a intenção mensal da oração do Papa de janeiro e viemos até Palmela, um episódio especial, onde a irmã a Irene Guia nos recebe aqui na Casa de Oração Santa Maria Rafaela Maria, em Palmela. Obrigado por nos receber aqui. Não, obrigada eu. Bem-vindos. Muito obrigado por nos receber aqui. A irmã Irene esteve ao serviço do Serviço Jesuíta dos Refugiados em vários locais de contexto de guerra, no Ruanda, na República Democrática do Congo, Iraque e Líbano. Se eu tiver a dizer algo mais neira, diga-me, por favor. Não. Até agora confirmo. Confirma, pronto. E mais recentemente também esteve na Ucrânia um mês com uma entrada em Lviv. Pergunto-lhe já, para começar já assim o podcast, que memórias ou que principais memórias é que guarda destes países por onde passou? Uh, eu começo por dizer que mais do que memórias, em todos eles tenho amigos. E por isso creio que isto é a grande coisa que trago. Eu tenho amigos com os quais me mantenho em contacto e que vou acompanhando a vida e a evolução e as vitórias e as alegrias, assim também como as penas. Isto é a primeira coisa que eu gostava de deixar, que é as relações humanas que uma pessoa nestes contextos também cria e cria com para sempre, não para ser aquele momento em que lá estive, mas que fazem parte da minha vida e também faço parte da vida deles, porque Ficam guardadas no coração. guardados, não só guardados, mas também em relação. Hum, muitos amigos mesmo, com os quais eu sei que tiveram filhos, ou que tiveram que emigrar, ou que sofreram a morte ou tenho a notícia de que que era um dos nossos motoristas, numa estupidez morre no Congo. Por isso mantenho a relação com todas essas pessoas, com muitas pessoas que considero amigos e sei que também sou considerada por eles como uma amiga deles. Isto é a primeira coisa, eu acho que é mais do que memórias, mas guardo memórias, sem sombra de dúvida. E uma das memórias que guardo é aquela nestes sítios, o sofrimento calado, e silenciado. As imagens da televisão não transmitem isto. Transmitem imagens fugazes de edifícios, das pessoas ali a gritar, mas depois há outra coisa. Há um sofrimento que eu digo sofrimento calado. Toda outra imagem que não é passada pela televisão. Não, e porque são milhares e milhares de pessoas que os dias são feitos muito de silêncio. O sofrimento é uma coisa muito forte. É como é aquilo que eu diria como alguém uma vez expressou. O sofrimento é tão duro. Foi um refugiado. É tão duro que eu não consigo chorar. É É, mais do que é isso. intenso. É mais do que isso. Por isso a pessoa nem consegue, o corpo e a alma e o que é, não consegue. Depois também tenho com memória que o amor é amor em todo o lado. Claro. É também, não, mas o conceito de família também é o que nós entendemos por família. O encontro com uma pessoa em que percebemos que houve qualquer coisa que dissemos, olha que bom que aquilo foi, mesmo em culturas diferentes, acontece também. Por isso, estas memórias também, amor é amor em todo o lado, família é o que se entende por família, é o que se entende ali. Por isso também nos dá uma base, eu diria uma base comum, de se dizer eu faço qualquer coisa pelos meus filhos, pois ali também fazem qualquer coisa pelos seus filhos. E talvez por isso tenham que fazer o que fazem, fugir, esconder-se, até chegar a roubar para poder alimentar. Por isso, creio que perceber que o amor é amor em todo lado e o conceito de família é igual ao nosso, ou igual em todo lado também, creio que também aqui nos faz com que a memória seja uma memória presente e que possa, de alguma forma, tornar este presente mais fraterno. Você falou que o amor é amor em todo lado, este ser família, é ser família em todo lado. Acho que tem a ver também com o sentido de humanidade que todos nós temos, independentemente da religião, daquilo que nós pensamos, não é? Oh Pedro, completamente. E acho que, acho não.
o sermos irmãos uns dos outros é o que está a fazer falta, é este conceito de sermos irmãos. E creio que devíamos ter assim um bocadito de esperteza, de poder sentido crítico, de perceber que estamos de facto muito a ser manipulados para que isto se vá destruindo cá dentro e que seja mais indiferença, uma indiferença que mata, não aquela indiferença que nos torna livres, mas uma indiferença que vai desgastando, porque é sempre permanente, permanente, permanente. Indiferença e superficialidade, talvez. Talvez nas relações. Superficialidade, sim, ok, mas eu acho que é mais fundo. Acho que através dessa superficialidade, eu creio que vai, não está só a desgastar ou a tornar-nos superficiais. Eu creio que está a desgastar aqui outra coisa, que é o conceito que temos do outro, enquanto tão digno quanto eu, tão com o direito de ser tão amado quanto eu também tenho direito de ser amada. E creio que isto é o que está a desgastar permanentemente estas divisões que nos querem impor quando nós estamos feitos para a comunhão, diria. E que é com este mote que falo um bocadinho aqui da intenção mensal da oração do Papa para janeiro de 2025. Vou ver aqui na minha nota: rezemos para que os migrantes, os refugiados e as pessoas afetadas pela guerra vejam sempre respeitado o seu direito à educação necessária para contribuir para um mundo melhor. É esta a intenção mensal da oração do Papa para Ainda janeiro de bem. 2025. O Papa E abrir Francisco o está ano a assim, ver e está atento. e abrir o ano assim, acho 5 estrelas. É um ponto fulcral agora, logo para iniciar o ano santo, o ano 2025, o ano do jubileu também. O ano começa com os migrantes e os refugiados, um desafio para a humanidade que o Papa Francisco recorda constantemente, e que é hoje muitas vezes percebido como uma ameaça. Qual é a importância do acesso à educação por parte dos migrantes quando chegam a um país diferente? Que ninguém os conhece, muitas vezes nem a própria língua sabem falar. Que obstáculos é que estas pessoas encontram na educação? Olha, nós tivemos um caso de acolhermos quando foi em 2016, quando começaram a chegar muitos iraquianos e sírios a Portugal, porque antigamente a rota não era para cá, para a Europa, mas foi com o Estado Islâmico que se começou a atravessar o Mediterrâneo, etc. E que hoje em dia é considerado como um cemitério, não é? O cemitério é horrível, enquanto que uns fazem praia, e ainda bem, e se queimam ao sol no Mediterrâneo, outros morrem no Mediterrâneo, e é considerado o cemitério da Europa. O que é um bocado vergonhoso e também é uma imagem muito Com tantos forte. desastres no mar com as migrações, não é? Sim, hum, mas nós no Porto temos uma escola, um colégio, e com a comunidade educativa, com os pais e tudo, recebemos uma família iraquiana e vimos o que é que significa para a família, para aquelas crianças que integraram-se imediatamente no nosso colégio, como em muitos outros colégios. Isto um momento de solidariedade muito, muito bonito a nível da sociedade portuguesa e vimos o que é que isso significa. Mas não há dúvida nenhuma que é uma coisa que o Papa diz. O Papa tem 4 verbos, que era 4 verbos que desde 2018 ele anda a matraquear neles. E eu creio que dá não só para no que se refere aos imigrantes e aos refugiados, mas também para nós, para todos, para tantas coisas, que é a história do acolher, do proteger, do promover e do integrar. 4 verbos que devem ser praticados e que hoje são de uma atualidade incrível. E uma das coisas com este verbo logo do acolher é a primeira coisa para uma pessoa se sentir acolhida é sentir-se que é bem-vinda. Senão, podem chegar à nossa terra, mas se não há este sentido de que és bem-vindo, agora estás em segurança, se não há esta sensação de ser bem-vindo, o acolhimento também não é experimentado. Não é por estarem dentro do nosso território e terem cá chegado que podem experimentar o serem acolhidos. Para sentirem verdadeiramente ser acolhidos, então têm que ser bem-vindos. É o primeiro, é o bem-vindos. Estes miúdos não sabiam falar português. Tinham vindo uma trajetória desde o Iraque até à Turquia, onde tinham ficado 2 anos. 2 dos miúdos, os mais velhos, tinham aprendido turco e depois atravessaram, chegaram a Lesbos e de Lesbos não têm escolha, era para onde era aquele programa que existia na altura e eram
eram distribuídos pelos países da Europa e vieram parar a Portugal sem saberem o que era Portugal. Mas só pelo simples facto de serem acolhidos na escola como foram acolhidos, isto descontrai imediatamente, sentes a segurança. E eu creio que foi E depois muito. de passarem por tanto sofrimento, chegarem aqui, serem bem acolhidos, é uma lufada de ar fresco para eles Mas também. eu acredito que a maior parte das pessoas de nós, com tudo o que é, ou com tudo o que é sempre direcionado de uma forma, sempre direcionado da mesma forma, que é criar suspeição em vez de confiança, eu creio que ficamos aqui sempre com um problema, que é a comunhão fica completamente, eu estava a dizer isto, não é? Mas este sentido fica completamente perdido. Hum, os miúdos ali na escola, desde criarem amigos, desde se ter criado, recuperado uma casa, tudo isso foi, por exemplo, com este grupo de 4 miúdos entrarem na nossa escola, é inimaginável o que foi bom para os outros. Pois. E é isto que ficamos a perder, porque é-nos metido por ativa e por passiva que isto é uma ameaça, que isto é uma coisa que não queremos. Não. E o que foi de bom para todos os outros 600 miúdos, o terem que cuidar, o terem que não falamos a mesma língua, mas vamos aqui ver como é que nos entendemos, o que é que tudo isto que gerou uma tal vida de qualidade, que percebemos que só fazendo parte uma da vida uns dos outros é que de facto talvez possamos experimentar o que é aquilo sinónimo de vida em abundância. Mas eu também queria dizer outra coisa, é que em relação aos imigrantes, sobretudo, nós referimos imigrantes sempre aqueles que vêm para tentar uma vida melhor para funções, tentar vida melhor para funções menos qualificadas ou menos reconhecidas. A mim faz uma certa confusão que os CEOs de grandes empresas estrangeiros que cá Não faz estão, muito sentido. não é isso, que não sejam também tratados como migrantes. Porque é que para esses o nosso olhar, mesmo que venham já com um contrato de trabalho, mas eu não estou a ver, de facto, que o senhor doutor ou o administrador olharmos para ele, olhemos como um migrante que está à nossa frente e que tenhamos em relação a ele a mesma suspeita, a mesma coisa e também não o querer integrar. O que eu vejo é o contrário. Os filhos têm acesso a boas escolas e ainda bem. O que eu quero dizer é que somos muito seletivos a usar a palavra de migrantes. E creio que isso já mostra aí o que é que nos estão a obrigar ao conceito que nos estão a obrigar. Porque é que não? Todos têm os mesmos direitos. Têm que ter Sim, e todos os sobretudo mesmos esta direitos. história de estarmos a usar esta palavra só para determinado grupo de pessoas, isso a mim faz-me muita confusão. Pois. Creio que estamos a ser condicionados e levados a fazer essa distinção. Não a todos, os que têm que ter também a residência e vêm já com tudo, e muito bem, não estou a querer criticar, Sim, há mas espaço para todos. sim, O não, que o está a que eu dizer estou a é. criticar é a quem é que aplicamos a palavra de migrantes. É todos aqueles que vêm trabalhar para um país estrangeiro. Então, todos. E isso talvez nos ajudasse a olhar para estes que tratamos como migrantes, talvez com uma forma mais benigna, de bem. Hum, É isto que eu queria dizer. bom ponto de vista. Nunca tinha ouvido assim um ponto de vista sobre os migrantes. E eu, curiosamente, nós falamos mais dos migrantes quando falamos nas guerras, por exemplo, no Norte da África. Era aí que eu ia entrar agora um Sim, bocadinho muito mais bem. à frente, porque as guerras criam muitos efeitos colaterais. Muitas escolas fecham-se, muitas crianças ficam sem família e perdem contacto com os colegas, amigos. Isto tem um papel muito forte na vida destas crianças que depois chegam à Europa, não conhecem nada. E no vídeo do Papa, curiosamente, o Santo Padre diz que por causa das guerras, das migrações e da pobreza, cerca de 250 milhões de crianças não têm instrução. São números impressionantes. Um, eu ia te perguntar, Irene, nestes lugares de conflito não há futuro. Durante o conflito, eu diria que não. Mas basta com uma lógica. Onde não há estabilidade e não há segurança, pode haver futuro. O futuro resume-se a
talvez um horizonte de 24 horas. Adormeço e adormeço com aquela incerteza, diariamente, com aquela incerteza. Será que vou acordar amanhã? Que amanhã acordo. Pois como é que as populações vivem com esta realidade diariamente, Mas é que 24 em vivem, mas 24? é que vivem, mas é que vivem com esta realidade. Quando eu falava ao princípio do sofrimento calado, esta tensão permanente é algo. O meu futuro é conseguir uma refeição para os meus filhos. O meu futuro é conseguir. É um contexto que de uma é de um extremo que não dá para explicar bem, mas não há futuro nesse sentido. Pelo outro lado, há sempre aquela coisa dentro do ser humano de quando já diz que pronto, isto não vale a pena, mas depois até parece que há qualquer coisa superior a ele que o faz remontar outra vez, que é um dos sinónimos da esperança. Posso dar um exemplo? No Iraque, onde eu estive, estava ainda a presença do Estado Islâmico e eu estive no Kurdistão iraquiano. E a nossa equipa, a equipa do JRS, era feita de muçulmanos, cristãos e yazidi. Foi à volta de uma mesa de programação de atividades e de coisas com a equipa que eu percebi o que é que queria dizer amai os vossos inimigos. Porque eram muçulmanos, cristãos e yazidi e são aqueles que estavam em conflito ainda naquela altura. O que é que aconteceu? Caracos, o Estado Islâmico finalmente foi de alguma forma retirado da planície de Nínive e Caracos, que era a grande cidade dos cristãos do Iraque, 96% da população são iraquianos, estava totalmente destruída. Eu antes desta reconquista deste território ao Estado Islâmico, tinha ouvido dos membros de cristãos da equipa sempre o seguinte: não, 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 isto chega porque a nossa vida tem sido isto. Tem sido remontar das cinzas e depois, passado uns anos, outra vez tudo destruído. Remontar, tudo destruído. Agora, desta vez, não, basta. Eu não quero mais. Eu já não volto, eu não quero saber, eu quero me ir embora ou ficar por aqui. Mas não, não, não. E asseguro-te, Pedro, que as pessoas diziam isto de alma e coração. Caracos foi retomado do Estado Islâmico e fomos, quando aquilo ainda não havia lá ninguém, mas fomos ver porque 2 membros da equipa tinham uma casa e então tinham casas lá e fomos ver como é que estavam. Estava tudo destruído. Havia todos os cristãos que eu conhecia a dizer que não regressam, não, acabou, acabou. Antes de me vir embora, fui a Caracos, isto significa 6 meses, 7 meses depois. O trânsito, a azáfama da cidade, entre casas recuperadas e outras por recuperar, ali estava. O Papa foi lá e aquela igreja da Imaculada Conceição que eu entrei com tudo queimado, tudo vandalizado, tudo horrível, ali está de mármore para receber o Papa que foi até ao Iraque. O que é que acontece? Não, 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 não. Então, esta história do futuro, enquanto acontece, sem dúvida, parece não haver futuro. Mas aqui há uma esperança maior. Há uma esperança maior. Claro que pelo caminho ficam milhões que não têm futuro mesmo porque acabam por ser vítimas e morrem. Vítimas inocentes. Mas em conflitos o futuro é uma palavra que nem ninguém se está a pensar. É 24 horas, tentar uma mãe querer alimentar os seus filhos, um pai querer se alimentar os E seus não filhos. saber se no dia seguinte se toca morrer durante um bombardeamento durante a noite ou uma guerrilha que entra e mata toda a gente, ou o exército que é um exército levado por loucos que também não tem qualquer respeito pela população. A vida vale zero. Isso sim, em todos estes sítios, a vida vale zero. A existência, o valor da existência é zero, é nulo. E por isso, E o verdadeiro sentido da humanidade está bem explícito, que é viver cada dia, cada um de nós com amor à família, é que vemos aí nessas famílias e há que um contraste muito grande, desculpa, por teres dito isso, deixa-me só dizer-te, eu tive contacto com muitos comandantes por causa das funções que desempenhei, de responsabilidade lá, nesses sítios, e tive muito contacto com membros do governo, sobretudo com comandantes de batalhões do exército, disto e daquilo, desses lugares, e tu a falar com eles,
como falam da família, isto aqui é uma esquizofrenia. Como falam da própria família e dos amigos, dão a vida por eles. E ao mesmo tempo capazes de o outro que não é do meu, capazes de matar sem dó nem piedade e fazer coisas bárbaras sem dó nem piedade. Por isso é um mundo, são zonas com os contrastes. Mas como é que isto é possível conciliar estas duas coisas que não dá Pois. para conciliar? É, é E, muito estranho. e no meio disto tudo, as crianças, aqui com uma catástrofe educativa enorme, não têm professores para os Mas aí ensinar. é onde começa logo as respostas. Nestes contextos, e o JRS é conhecido internacionalmente, eu diria, nas Nações Unidas e na União Europeia, como uma ONG muito dedicada, especialista na educação, que é uma coisa que, pronto, na tradição inaciana de Santo Inácio, não é? Mas o JRS é considerado assim, mais do que qualquer outra coisa, é um grande parceiro para a educação nestes lugares. E a primeira coisa mesmo, imagina que agora aqui assim, estás a ver aqui atrás há um monte e há os moinhos, etc. Aqui a Serra do Louro, chamada Serra do Louro. Imaginem que há um conflito e as populações que estão para o outro lado da Serra do Louro vêm a correr a fugir do que está a acontecer e se instaram aqui. Por isso ainda é o chamado os campos espontâneos. As pessoas fogem com o que têm e chegam a uma zona que parece mais ou menos onde podem acampar, onde não estão protegidos. Olha que antes de se preocuparem com o comer, fazem logo um sítio onde é para a escola. Escola, entre aspas. Como é que a escola pode ser que venha um professor, no grupo que vem fugido, venha um professor e assume logo. Se não há, o que acontece é que que no fugir trouxe os seus cadernos de escola, pega nos seus cadernos e através dos seus cadernos começa a dar aulas a todos aqueles que são crianças que vêm A naquele manter o grupo. processo educativo destas crianças. A Isso é escola fabuloso. não é só esperança, mas a escola é proteção. Mas eu digo-te o que eu vi em Massissi, no Congo, que fomos ao encontro de campos espontâneos, é que ali quase que parecia não haver nada onde pudessem conseguir uma alimentação mínima. Mas lá estava uma zona delineada em que era como se fosse a escola, onde a escola era imediatamente. Porquê? A esperança do futuro. A escola é esperança do futuro. Claro, podes dizer, mas eles estão a continuar um processo educativo normal, comum, nem pensar. E onde há conflitos, os anos que durarem esse conflito e as populações, as crianças que tiveram, remetemos-las automaticamente para a pobreza. Já não, porque falta de formação é pobreza. Já Bento XVI, sabes, dizia que se queremos o verdadeiro combate à pobreza dá-se através da educação. Quanto mais qualificados, naturalmente, mais capazes de Claro que conseguir sim. sair de ciclos de pobreza que levam famílias e famílias. Então, nestes sítios, monta-se logo, até os próprios campos espontâneos. Mas depois eu conheço diferentes modos de ter, por exemplo, no Ruanda, éramos responsáveis por toda a educação, toda a educação que se repartia, que se fazia no campo. Eram 18 mil pessoas e a maior parte mulheres e crianças, e tínhamos o pré-escolar 4 e 5 anos, mas pai, com números de 400, 500 alunos. Depois o primeiro ciclo, que ia desde o primeiro ano até ao sexto ano, é chamado primeiro ciclo, tínhamos 4.200. Depois o terceiro ciclo e depois o secundário conseguíamos ter bolsas para eles irem acabar o secundário fora do campo, em internatos. Ok. E isso era um modelo que nós mesmos responsáveis, em que os refugiados detectamos quem eram professores e eles mesmos tentamos que estejam connosco, sejam da própria comunidade de refugiadas, daquele campo, que instaurar o sistema com um bom leque de professores. Noutro lugar, que foi, que foi no Congo, do outro lado de lá, eram deslocados. Por isso, deslocados é uma situação diferente. No Ruanda eram refugiados, eles atravessaram uma fronteira e aí estavam dentro de campos. No Congo eram deslocados, o que significa que os campos que existiam eram de próprios congoleses, não era de outra nacionalidade. E por isso a lógica era integrar estas crianças dentro do sistema educativo que tem o próprio Congo.
aí o que o JRS fez foi diferente. Foi favorecer que as crianças dos campos, em vez de construir ou de barracas ou tendas, ter a escola dentro dos campos, não fazia sentido. Fazia sentido que estas crianças continuassem em contacto, estão noutra zona do país, mas continuassem em contacto com o sistema educativo e com as outras crianças e a realidade do sistema educativo do Congo. Então, aí o que fizemos foi apoiar muitíssimo as escolas, acrescentando alguma sala de aula a mais, apoiar os professores que recebessem mais alunos nas suas salas e, Nunca é sobretudo, fácil. mas ali é um bocado diferente. E depois, sobretudo, a formação de professores, porque apercebemos que naquela zona de Maciço do Kivu Norte, onde continuavam as guerrilhas, os professores nem se tinham dado conta que tinha existido uma reforma educativa curricular há 5 anos atrás e continuavam a dar aulas sobre algo que já não existia em todo o Congo onde não havia conflito. Meu Deus. E a Olha, falta de informação ali não é muito há, não complicada em há. momentos E de guerra. é no fim do mundo, sabes? Eu, em Mianja, não vou esquecer, fomos a pé porque nos disseram que pronto, a guerrilha agora já saiu daquela zona, podemos ir até lá. E por isso imediatamente fomos e foi uma aventura. E quando chegámos vimos uma escola completamente destruída. Mas pronto, fomos sinal de paz porque eu e outro jesuíta, o Jerry Clark, e depois outros 3 ou 4 que eram congoleses, fomos até lá e só o simples facto de 2 brancos terem chegado a Mianja, quando a paz é muito frágil, diziam que não, então agora é capaz da paz ter mesmo chegado, porque estes 2 estão aqui. Porque senão era muito Meu inseguro. Deus. Por isso, ser sinal de paz, estás a ver? Essa ida à Mianja foi uma coisa alucinante. Mas vimos uma escola grande, eh, eh, construída com aquela história de lama, não é? Construída dessa forma, mas toda destruída. E pronto, se olha, pelo menos ficamos a ver o que é que se pode tentar fazer de recuperação desta escola. Conforme nos vamos aproximando, apercebemos que estão a dar aulas. Isso deve ser um sentimento Dar incrível. aulas, dar aulas. Outro que pode fazer a escola pode fazer tanta coisa. E sobretudo pode mudar corações. Por exemplo, noutro sítio, construímos uma escola que dava serventia a tribos em conflito. Mas serviam essas aldeias. E o JRS tinha aquela história tinha a história de a escola que se constrói tem que ser com a ajuda da população, porque senão não. E então havia, só vou rematar, porque senão eu estendo-me com estas Eu histórias. ficava aqui a ouvi-la o dia Estendo-me imenso, todo. mas deixa-me só dizer esta, que eram de 2 tribos diferentes, e então para a reconstrução ser possível fazer, porque nós íamos retirar os materiais todos, olha, o provincial da Companhia de Jesus, o Padre Miguel, Padre esteve Miguel. lá e viu uma reunião que eu tive com as pessoas dessa povoação, dessas povoações, a dizer que íamos retirar o material porque havia outras escolas à espera. Bem, mas o que é que fizeram? Então, para se entenderem, era segundas, quartas e sextas vinham os das povoações trazer a areia e a pedra de uma tribo, e terças, quintas e sábados, domingos, porque sábado que era lá, como são muito adventistas, era o dia que de facto reservavam para o culto. Então, e domingos vinham o da outra etnia, da outra tribo, trazer. Para Agora nunca se juntarem. mas agora repara isto, Pedro, que é a escola que tinha, quando nós a conhecemos, tinha pai uns 24, 25 alunos. Quando foi inaugurada, tinha 230 e tal. Isso com um espaço de quanto tempo? No momento em que ela foi construída, veio e de ambas as tribos assentarem-se lado a lado. Isso é que é fabuloso. Por isso, eu creio que sim. Tudo se Pronto. baseia na esperança, Tudo- na humanidade. E, É tudo- e na nossa capacidade de entrar em comunhão, que é aquilo que querem fragilizar. A suspeita, o outro é tenho medo. Aproveitarem-se do medo humano, e o medo humano é só muitas vezes é fonte de desconhecimento, está na base uma fonte de desconhecimento.
No momento em que nos conhecemos, eu não te conhecia até agora, mas acho que está a correr Conhecemos-nos bem. agora, mas está a correr bem, acho eu. Eu ficava aqui a ouvi-la, este tempo todo, tantas histórias fantásticas, estamos aqui todos a aprender. Lá está a educação. Estamos sempre a aprender durante a vida toda. A educação é muito importante. E agora eu queria rematar aqui o podcast, já estamos a terminar aqui este episódio. Em janeiro estamos aqui agora a começar o Ano Santo 2025 com o tema Peregrinos da Esperança. Que esperança podemos encontrar para o momento que estamos a viver atualmente e como podemos alimentar a esperança em 2025? Alguns conselhos pessoais que nos podes dar? Eu Que nos pode sabia, dar a Pedro, todas que as ias fazer pessoas esta pergunta e por isso pus aqui umas quantas coisas. E para não me desorientar ou para não. Para não me. Como é que se diz? Para não me perder. Perder, sim. Para não me perder, eu ia apontar, porque creio que é. Eu acho que é. Este Papa tem uma intuição daquilo que se deve fazer força, como eu creio que somos privilegiados em o ter e é bom que o aproveitemos muito. E este jubileu da esperança é mesmo aquilo que temos de fazer. A primeira coisa que eu diria é distinguir esperança de otimismo. O otimismo é querer que as coisas mudem. E caímos rapidamente no pessimismo. A esperança não. A esperança é qualquer coisa que não sabemos muito bem definir, mas sabemos que nos leva sempre para a frente. É uma força que, apesar do que aconteça, Nunca olhamos para trás. empurra-nos para a frente. Olhar para trás como sabedoria. Claro ok? que sim. Olhar para trás como sabedoria. Mas a esperança não é otimismo, não é tipo uma magia. A esperança é aquela força que, seja o que for que esteja a acontecer, empurra-me para a frente, empurra-me para o futuro. Temos falado tanto de futuro durante esta conversa. Isto é Sim. uma, ok? A segunda é, num ambiente mundial em que só se aponta o negativo, o mal e a violência, sermos capazes de descobrir o bem e apostar no bem e ver o bem, porque há muito bem por aí. E quando não vemos e assumirmos-nos como partículas de bem, o que é que eu quero dizer com isto? Se eu me considero uma partícula de bem, desse bem maior do que eu, mas eu me considero uma partícula de bem, onde quer que eu esteja, há bem, porque eu estou lá. E por isso, isto eu diria que é outra coisa. Para este jubileu de esperança, eu assumir-me como partícula de bem. Onde eu entro, deixou de existir só o mal. E rematamos Isto é assim desta Jesus. forma. Isto é Jesus, é a realidade mesmo. E rematamos assim desta forma aqui na Casa de Oração Santa Rafaela Maria em Palmela. Quero agradecer por nos ter recebido. Antes de eu agradecer também, deixa-me só dar a última. Claro Leiam que a bula deste ano. A bula que foi escrita em novembro para este ano. Leiam a bula. A bula para o Ano Santo é, sem dúvida, Aqui mais uma dica. Uma dica, mas esta é mesmo muito válida. Essencial. Eu acho que é muito Ok. boa, inspiradora. Eu vou voltar a agradecer por nos ter recebido. Não há problema nenhum. É mais uma dica para quem nos ouve. Acho que as pessoas estão à espera aqui de receber também mais dicas de como viver bem este Ano Santo em 2025, o ano do jubileu. Pronto, queria agradecer-lhe outra vez por receber-me a mim. Obrigada E ao por Padre terem António, vindo. que está ali na produção, nós viemos aqui até Palmela, à Casa de Oração Santa Rafaela Maria. Obrigado, Irmã Irene, por nos receber. E este foi então mais um podcast da Praça de Pedro, o primeiro de 2025, em janeiro. Obrigado por estar connosco. E aí, se chegou agora ao da Praça de Pedro, mantenha-se por cá, porque teremos sempre episódios todos os meses com temas fantásticos e temas que lhe serão interessantes, porque são temas que o Papa Francisco olha para eles como forma de oração, para rezarmos por eles, e certamente deverá querer saber o que é que o Papa Francisco tem na mente para orar todos os meses. Por isso, reze por nós e nós rezamos por si.